Alexandre o Grande. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Você aí que tá me ouvindo, você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Um homem com uma inteligência notável. Você pode até não saber o motivo da fama, mas uma coisa é certa, você pode não saber o motivo da fama de Alexandre o Grande. Um homem que teve uma vida curta. Um homem que tinha uma inteligência muito notável. E a vida inteira perdeu uma única batalha. Bom, uma vida curta. Vale lembrar que ele só viveu por 33 anos. E durante esse tempo ele formou um dos maiores impérios da história. Territorial, com apenas 33 anos. Vocês sabiam que no início da vida dele, desde que ele foi criado para grandeza, para governar, ele era filho de Olímpia, era filho do rei Felipe II da Macedônia, com Olímpia, a quarta esposa do monarca. A diferença entre Alexandre e os demais príncipes é que ele foi criado com consinto, que era um herdeiro, que era um ser divino, por assim dizer. Um descendente direto de heróis, de deuses, já que pelo lado do pai dele, acredita-se, né? Não sei. Ele seja descendente de Hércules. Já pelo lado da mãe, acredita que ele seja descendente de Aquiles, o maior herói da guerra de Troia. Então é óbvio que ele teria um futuro grandioso pela frente. Acredita-se que ele tenha nascido em junho de 365 a.C., na cidade de Pela, antigo reino da Macedônia. E que ele tenha crescido, por assim dizer, com um pai ausente, porque o pai dele era o rei Felipe, sempre ocupado conquistando mais novos territórios. O rei Felipe era um grande guerreiro da Macedônia, e o rei Felipe teve vitória seguida de vitória. Acredita que talvez ele tenha sido um modelo, por assim dizer, de exemplo pro filho, porque o rei Felipe conquistou praticamente quase toda a Grécia. Mesmo depois de ter quebrado uma perna, porque ele quebrou uma perna, quebrado também um ombro, e ainda por cima, acredita que o pai do Alexandre, Felipe II, era cego de um olho. É o que acredita. Quanto Alexandre, bom, é o que diz. Quanto Alexandre tinha 13 anos, Felipe teria chamado um tutor para criar ele. O tutor Aristóteles, o maior fera da filosofia mundial, e teria ensinado ele sobre muita coisa, sobre a principal coisa da geografia, filosofia, mitologia, tudo que um monarca de verdade precisa saber. Quanto a Alexandre, que ao todo uns 16 anos, Alexandre teria sido enviado. O rei Felipe nomeou Alexandre como um governante da Macedônia. Enquanto ele sai para guerrear, já com 18 anos, acredita que Alexandre venceu sua primeira batalha contra os tebanos, vencendo o batalhão sagrado de Tebas. Em algum momento da vida de Alexandre e sua mãe Olímpia se desentenderam com o monarca. Sabe, um desentendimento, pois eles ficaram irritados com os muitos casamentos de Felipe, porque, pra quem não sabe, o rei Felipe casou o rei Felipe II casou 7 vezes, com 7 mulheres, sendo que a 7ª esposa do monarca foi a rainha Cleópatra Eurídice. Mas não é a famosa Cleópatra do Júlio César, não. Essa é uma Cleópatra da Macedônia, não é uma Cleópatra aí. Sei lá. Pois então, Alexandre e sua mãe foram exilados por um tempo, mas depois voltaram para a família. Só que, bem, e olha, não tava muito bem pro rei, porque durante uma festa, uma festa de casamento de uma das filhas do rei, uma das irmãs de Alexandre por parte de pai, sabe, era o casamento da filha do rei, irmã de Alexandre, que por parte de pai do Felipe. Felipe acabou sendo Felipe teria sido assassinado por um homem chamado Pausanias, um ex-amante, que teria ficado irritado com o casamento, e teve 3 teorias. Uma diz que Pausanias deu por ciúmes, outra diz que a mãe de Alexandre Olímpia estava envolvida, outros dizem que o próprio Alexandre estava envolvido na morte do próprio pai. Eu, sinceramente,
Eu sinceramente duvido que o Alexandre esteja envolvido. Eu acho que isso é demais. Já a mãe dele, a mãe do Alexandre é Olímpia, eu já não tenho tanta certeza. Talvez ela tivesse algum envolvimento. Sei lá. Após a morte do pai, Alexandre, com apenas 20 anos, foi coroado rei da Macedônia. E teve que agir depressa, já que outros príncipes poderiam querer reivindicar a coroa. Alexandre começou assassinando um primo dele, que estava planejando reivindicar, além de outros generais e um general chamado Atalo, que era general do exército macedônico. Que o general que Alexandre matou era Atalo, tio da moça Cleópatra, que casou com Alexandre, com o rei Felipe. Entendeu? Entenderam? Incluindo a rainha Cleópatra, ela é a filha dela, o filho eu não sei. A filha ou o filho, não sei, que ela teve com o Felipe, foram assassinados. Mas não foi por ordem de Alexandre, foi por ordem da rainha Olímpia, mãe de Alexandre, que mandou acabar com eles. Resumindo, foi uma carnificina aquilo, não foi um massacre, foi uma carnificina. Mas enfim, com o apoio do exército macedônico, Alexandre conquistou a cidade de Tebas, rebelde, e a cidade de Atenas, que se rendeu. Assim, Alexandre estava pronto para reivindicar os territórios gregos que foram dominados pelos persas. Assim ele conquistou. Assim ele foi invadindo, incluindo a cidade grega de Tebas, que foi destruída e aniquilada no ano 300 e alguma coisa antes de Cristo. Sabiam? E bom, depois de mais algumas batalhas entre o Balcãs e a Trácia e mais ou menos 13 anos no poder, Alexandre nunca perdeu uma batalha. Ele começou invadindo o Império Persa, atacando e tendo uma batalha de granizo, primeira batalha contra ele, depois ele conquistou a Turquia. A segunda batalha foi a Batalha de Issos. Alexandre conseguia fazer com que exércitos menores e mais fracos tivessem sucesso contra batalhas contra exércitos maiores e mais numerosos. Ele conseguia. Ele era inteligente. Depois na Batalha de Issos, onde dizem que o próprio rei Dario III estava na batalha, mas Alexandre ganhou a batalha. Sendo que na batalha dizem que o rei Dário ficou tão desesperado em fugir que acabou deixando a mãe. O rei Dário deixou a mãe, a esposa e os dois filhos, que ficaram sob posse de Alexandre, e Alexandre poupou a vida deles. Há aqueles que dizem que Dário reuniu 660 mil homens para lutar contra Alexandre, que era menor. Mas acredita mais que deve ter sido um exagero, né? Tipo, que inventaram para engrandecer Alexandre. Que seja. Mas ele conseguiu, Alexandre havia conseguido atrair os soldados persas para uma batalha, para um lugar que as tropas macedônias iam ter mais vantagem. Ele conseguiu atrair. Que nem querendo atrair um cachorro. Ele conseguiu atrair. Chegou num lugar que seria favorável para os macedônicos e a batalha foi sangrenta. Depois disso, Alexandre migrou para o sul, para o Egito. Onde no Egito, Alexandre foi coroado faraó e filho de Zeus. Diziam que Alexandre na verdade era um filho de Zeus. Filho de Zeus. Ninguém é filho de Zeus. E no Egito, Alexandre fundou a famosa cidade de Alexandria, que foi visitada por vários historiadores. A famosa cidade de Alexandria, que hoje não existe mais. Que pena. Mas aí Alexandre, com 25 anos, lutou na famosa Batalha de Gaugamela, que foi um massacre. Aquela foi a batalha final. Dizem que o rei Dario reuniu homens que nem eram de seu império, homens que nem do império dele era. E Alexandre conseguiu derrotar com apenas 45 mil homens, derrotou 250 mil persas. Você acredita nisso? Após a batalha, Dario fugiu. Tentou reunir um novo exército, mas perdeu. Mas acabou sendo assassinado pelos seus próprios generais. Um desses generais foi Alexandre. Com a morte do rei Dario, Alexandre se tornou o rei dos famosos 4 cantos do mundo. E Alexandre comemorou depois disso, fundando cidades famosas no Turquia, Afeganistão, Irã e sei lá mais o que. Em uma das cidades que Alexandre afirma ter fundado foi a cidade de Bucéfala, em homenagem ao cavalo dele, Bucéfalo. Que ele domou com 12 anos, mas eu não vou falar. Quer saber como Alexandre domou um cavalo chamado Bucéfalo, que era selvagem? É melhor pesquisar no YouTube, porque sinto muito, mas eu não vou falar.
porque esse vídeo já tá longo. Mas olha, foi durante uma campanha militar que Alexandre conheceu uma de suas esposas. Foi durante isso que Alexandre conheceu Roxana, a mãe de seu único filho. Dizem que quando ele acabou de dominar uma cidade, quando ele viu a filha do rei da cidade, ele foi praticamente amor à primeira vista, pois ele se apaixonou por Roxana, é o que dizem, né? Não sabe? Na verdade, Alexandre vai se casar outras 2 vezes, uma com mulheres persas. E uma dessas esposas, ainda por cima, ia ser filha. Uma das filhas do rei Dario I. E olha, mesmo apesar de todos os casamentos, há aqueles que dizem, olha, mesmo com 3 casamentos, que Alexandre casou 3 vezes, há aqueles que dizem que Alexandre na verdade era Há aqueles que dizem que Alexandre na verdade era bissexual. Bissexual é uma pessoa que sente atração tanto por homens quanto por mulheres. É o que dizem. Mas o que importa, já que... Mas ninguém sabe porque na época de Alexandre a orientação sexual não era por assim um tabu. Tipo, não era vergonha um homem sentir atração por outros homens, ou etc. Não era um tabu, as pessoas nem ligavam muito pra isso. Nem se importava. E olha, após a morte de um dos amigos, Alexandre teve uma mudança drástica após a morte de um dos amigos dele. Dizem que ele raspou os cabelos, ficava triste, ficou deprimido e talvez até deprimido. Mas o que importa é que depois de algum tempo Alexandre bebeu. Fez uma noite de farra. E acabou caindo. E uma noite de bebedeira com um monte de amigos. Bebeu bastante. E aqueles que dizem que depois daquilo, Alexandre teria caído doente, reclamando de dores no estômago. E ele ficou 12 dias com febre. Aqueles que dizem que ele pegou malária ou sei lá. Mas fala que por 12 dias Alexandre perdeu o movimento das pernas, do braço e ficou mudo. Ele acabou morrendo em um primeiro momento. O corpo de Alexandre foi pego e enterrado e sepultado no Egito. Assim acabou. E após a morte dele, ela parece que dividiu em 4 partes: Grécia, sei lá, Pérsia Oriental e Egito. E um dos generais de Alexandre, chamado Ptolomeu, governou o Egito. E o corpo de Alexandre dizem que nunca mais foi encontrado. Aí acabou. Alexandre morreu com 32 anos, quase 33. Novo, né? 32, quase 33. Mas também é o que ele fez. Por isso o legado dele é lembrado até hoje. Acabou. Acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Fui!